Gravação iniciada, presidente. Prezados, boa tarde. Vamos agora retomar a nossa sessão, que já foi aberta, né? A sessão do dia 29 de abril de 2021, turno da tarde, da primeira turma ordinária, quarta Câmara, da terceira sessão. Nós iremos retomar o julgamento com o item 221, 222, 223 e 224 da pauta. O mesmo recorrente, exportadora de armarinhos líder, relatoria da doutora Fernanda. Tem pedido de sustentação oral, de acompanhamento, perdão. Eu solicito o apoio para fazer a convocação do patrono. Por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Itens. Aproveito para dizer que todos os processos estão na pasta do mês passado. Eu tentei copiar para a pasta desse mês, mas deu erro. Então, peço para que vocês entrem na minha pasta de março. Perfeito. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Isaías. Doutor José Aderlei. Positivo. Boa tarde, como vai? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Ótimo. Doutor José, o senhor é o patrono do recorrente exportadora de armarinhos líder, correto? Não, doutor. Nós, aqui do escritório, nós somos o patrono somente dos co-obrigados, né? Ah, tá. Mas de quais, doutor? De todos? Oi? De quais, doutor? Porque são vários. De todos? Do Linha Verde, que é o 221, do 223, que é Ibérica, e do 224, que é Malansky, da Cerealista Malansky. Codepa não, porque Ibérica está junto com a Codepa, não. Então tá. Não, é o 222, não. Não. Não é o 222. O 223 é Ibérica e o outro responsável solidário é a empresa Codepa. Vocês não representam Codepa, só a Ibérica. Não, Codepa também não. Tá bom. Perfeito, tá claro. Doutor José Aderlei, nosso procedimento, a doutora Fernanda, ela fará a leitura do relatório, o senhor não vai sustentar, né? Só acompanhamento, não é? Então, na verdade, presidente, já começou, eu já fiz, já começou, voltou de vistas, então eu vou só resumir o que aconteceu para a gente parar de onde a gente continuou, né? Não se começa do começo, a menos que vocês entendam que é necessário para vocês retomarem o entendimento. Não. Correto o posicionamento da doutora Fernanda. Passo a palavra à relatora. Bom, todos os casos envolvem a empresa líder, que seria a importadora, e cada um dos processos tem responsáveis solidários diferentes, que seriam considerados pela fiscalização os reais adquirentes. Como nessa época ainda não existia a diferenciação de prestanome, etc., foi aplicada a multa de perdimento convertida em multa tanto para o importador quanto para o responsável solidário, né? O primeiro caso é o do item 221, que é o final 2012-11, em que a empresa, a real adquirente seria a Linha Verde Alimentos Limitada. Aqui, inicialmente, eu não reconheci de origem a questão da prescrição intercorrente, mas isso foi trazido por provocação do doutor Leonardo. E como foi trazido como provocação, e eu sou relatora, eu sou obrigada a me posicionar, então eu me posiciono exatamente como me posicionei nos últimos processos, e que eu acho que a gente pode passar dessa preliminar, porque já está mais do que decidido. O que eu concluí aqui, e até graças muito ao doutor Oswaldo, que tinha pedido vistas do processo, que me ajudou, nós trocamos alguma ideia, o que acontece é que a questão aqui era interposição presumida, a empresa importadora líder não demonstrou capacidade financeira, então está configurada a infração, e por isso eu nego o provimento
para o recurso voluntário do importador. E com relação à linha, que é a responsável solidária, inicialmente a minha tendência era dar provimento por questão de não configuração da interposição fraudulenta real, onde se ficaria demonstrado a participação da empresa linha. O que acontece é que na última intervenção dos autos, o que aconteceu foi um pedido de parcelamento portanto, de desistência da empresa linha. E, para poder pedir o parcelamento, ela precisa desistir e assumir que existe, né, um débito a ser parcelado. Então, com isso, ela acaba confessando a sua participação. Ocorre que aqui, como é responsável solidária, esse parcelamento não foi autorizado em momento posterior e, portanto, o recurso dela voltou para o CARF. Então, aqui, me parece que esse recurso pode ser reconhecido, não sei se vocês vão concordar com isso, o meu posicionamento, então, é por conhecer, mas considerando o pedido de parcelamento e de desistência enquanto confissão, né, da dívida, eu vou negar provimento também, então eu vou negar provimento para os dois. Esse é como eu vou votar no 221. Só um minuto, por favor, então, doutora. 221, negativa de provimento para o recurso tanto da empresa quanto do sujeito passivo, né? Isso, só para confirmar, o final do 221 é 212,58, né? Isso, 2012,58. Exato. Então, ok. Então, esse é negativa de provimento para os dois. A matéria está clara para todos? Calma, minha vista. Desculpa, doutor Oswaldo. Com a palavra, conselheiro Oswaldo. Minha vista está no processo. Linha verde, está lá na pastinha. Eu concordo com a conselheira Fernanda acerca da manutenção da responsabilidade de ambos, tá? Tanto da linha verde quanto da líder. Afasta para ser intercorrente, além dos motivos já citados nos votos anteriores, também porque aqui deve ser utilizado o prazo descrito no direito penal, tá? Para prescrição da proteção coletiva em abstrato no direito penal. E outro ponto que eu vou falar para vocês irem direto no item 8, tá? Não é só a desistência que me convenceu a manutenção do auto, mas eu vou fazer de tudo para ler o mais rápido possível. Então, vou começar aqui, tá? É indubitável que a líder interpôs fraudulentamente outras pessoas na operação de importação. Isso é inquestionável, tá? Se vocês quiserem, eu abro a análise da líder, mas não é necessário. Então, eu começo no item 8. A fiscalização aplicou para a recorrente multa substitutiva da pena de perdimento nos termos do artigo 23, caput, inciso 5, acumulado com o parágrafo 1º do Decreto-Lei 455/76. Uma vez que, nos termos do relatório fiscal, a recorrente registrou como importação própria, por sua conta e ordem, mercadorias que, em verdade, destinavam-se a terceiros, a empresa da linha verde. Para tanto, a fiscalização enumera uma série de indícios e provas relativos à incapacidade financeira da recorrente, cito todas, o destino genérico de todas as importações da recorrente, cito todas as provas que levaram a essa conclusão, e o destino específico das mercadorias descritas na operação autuada, cito também todas. Em contraponto, a recorrente argumenta não haver provas de ocultação de terceiros, uma vez que possuía credibilidade no mercado e, por tal motivo, prazo alargado para pagamento dos fornecedores. Porém, devido à inadimplência, passou a exigir de seus clientes antecipação de valores para pagar as importações. Nesse cenário, os produtos importados eram descarregados no depósito da impugnante e logo em seguida já seguiam para o cliente, o qual em muitas oportunidades já havia pagado o valor do produto. Ademais, descreve que o pequeno lucro da operação deve-se à alta competitividade no mercado de gêneros alimentícios e que, por não haver bloqueio no radar, entendeu possuir capacidade econômica suficiente a operações de importação. Outros sim, seus armazéns encontravam-se vazios apenas na data da diligência da fiscalização, 4 anos após as operações de importação, pois deixou de transacionar gêneros alimentícios. Especificamente sobre a operação autuada, destaca a desvinculação entre o pagamento da empresa Linha Verde e o fechamento de câmbio da operação em questão.
Em verdade, segundo alega a recorrente, o câmbio da operação da linha verde foi fechado com recursos financeiros provenientes de outros clientes. Por fim, ressalta que a vinculação entre as notas fiscais e as declarações de importação é absolutamente normal e contabilmente aceito. Está aí um esclarecimento. O caso em questão é de interposição fraudulenta real, não é interposição fraudulenta presumida, tá? Descrito no inciso 5º do caput do artigo 23 do Decreto-Lei 455/76. E não de interposição fraudulenta presumida. E aí eu cito aqui o auto de infração, PIMBA. É certo que a fiscalização traça longo arrazoado acerca da incapacidade financeira da recorrente, o que certamente pode confundir o leitor, mas o faz como indício da interposição fraudulenta real. Ainda que assim não fosse, a interposição fraudulenta ficta é uma presunção iuris tantum, que é elegida ante a demonstração da existência de interposição fraudulenta, fato que fatalmente levaria a meditações acerca da ocultação real. Dito isso, com a máxima vênia das vozes em sentido contrário, quer parecer que a questão não deve ser analisada sob a ótica da capacidade financeira da recorrente, porém, a conta e ordem de quem foi realizada a operação de importação. Isso porque disse interposição fraudulenta a ocultação e operação de comércio exterior do sujeito passivo do real vendedor comprador ou do responsável pela operação mediante fraude e simulação. Por ser uma forma de simulação ou fraude subjetiva, a interposição fraudulenta encontra-se com alguma frequência atrelada às modalidades de importação, explica-se. Na operação de importação direta, o importador adquire por sua conta, para si, por sua ordem, mercadorias importadas e as nacionaliza para a sua atividade econômica. Na operação por conta e ordem de terceiros, como o nome revela, o importador adquire, a pedido do real adquirente, ordem e com recursos desse, conta, mercadorias importadas. Já na operação por encomenda, o importador adquire por si, conta, mercadorias importadas a pedido de um encomendante para determinado. Ou seja, na importação por encomenda, o importador traz mercadorias do exterior por sua conta, mais a ordem de outrem, sem a qual a operação específica não teria ocorrido. Do antedito, estamos que, ao declarar como próprio importação por conta e ordem de terceiros, o importador oculta o real comprador, real adquirente. Ao declarar como próprio importação por encomenda, oculta o responsável pela operação, encomendante pré-determinado. Não for suficiente, real adquirente e encomendante pré-determinado são responsáveis pelo recolhimento do imposto de importação, portanto, sujeitos passivos da exação. Em seu arrazoado, a recorrente confessa que, antes de iniciar a operação de importação, exigia de seus clientes valores para fazer frente à operação, segundo alega, para evitar inadimplência. Fato que é confirmado pelo próprio sócio da recorrente líder. É a única recorrente, na verdade, tá? Quando vocês forem ver da linha verde, vai estar citado a linha verde. E fato que é confirmado pelo próprio sócio da recorrente ao afirmar para a fiscalização que todas as operações foram registradas para pagamento mediante liquidação cambial, e que há alguns contratos de câmbio ainda em aberto. E por que esses contratos de câmbio ainda estão abertos? Em virtude de falta de pagamento dos clientes nacionais destinatários das mercadorias importadas. E aqui está a mais claríssima confissão. A confissão, no presente caso, é acompanhada pela prova documental. No dia 23 de setembro de 2008, a recorrente registrou declaração de importação tal, com o valor FCA de $75 mil, e que tinha como objeto ameixas secas exportadas pela empresa de frutos Bauen. Colo aqui o extratinho da adição. 4 dias antes, em 19 de setembro de 2008, a recorrente fez a remessa para frutos da Bauen, mesmo exportador da declaração de importação, $75 mil, que correspondia, à época, a 139 mil. Ou seja, a declaração de importação foi registrada no dia 23 e no dia 19, o nosso digníssimo recorrente fechou o câmbio. A empresa Linha Verde afirmou à fiscalização que adquiriu da recorrente em 19 de setembro de 2008, mesma data do contrato de câmbio, ameixas secas, e para tanto pagou R$173 mil. Ela fechou um câmbio de R$139 mil e pagou R$173 mil pelas digníssimas ameixas. A mesma empresa, Linha Verde, apresentou à fiscalização declaração de importação, a Linha Verde, tá? Não é a recorrente. Apresentou à fiscalização declaração de importação, comprovante de importação e o MIC-DTA, o que é absolutamente não usual, tratando-se de uma importação direta.
uma vez que demonstra ao cliente quem é o fornecedor e qual o custo da operação. E joga por terra a tese de desconhecimento da importação pela linha verde. Ou seja, como é que ela desconhece a importação se ela tinha declaração de importação, se ela tinha CI, se ela tinha MIC-DTA? Como é que ela desconhece a operação? Ao comparar a MIC-DTA e as notas fiscais de entrada, nota-se que o mesmo caminhão que cruzou a fronteira entregou as mercadorias para a empresa linha verde, como confessa a recorrente. Com isso, quer dizer que as mercadorias importadas não passaram pelo estoque da recorrente. Por sinal, o livro de estoque da recorrente demonstra que essa possuía apenas 1,35 toneladas de feijão, e não de ameixa, estocado durante todo o período de 2008. Ou seja, ela não tinha estoque de ameixa. Como é que ela pode dizer que passou pelo estoque dela? Desta forma, resta claro que a operação em questão ocorreu por conta, os pagamentos foram feitos pela empresa Linha Verde e não pela recorrente, e ordem, sem o pedido da linha verde, a operação de importação específica não teria ocorrido, de terceiros. E a recorrente declarou importação por conta e ordem próprias. Em outra forma, a recorrente ocultou, por vontade livre e consciente, a empresa Linha Verde, responsável solidária da fiscalização, o que torna imperiosa a aplicação da pena em rigor. A disposto admito que vou ter investido e os recursos voluntários, e conheço apenas os recursos voluntários da empresa exportadora de armarinhos, e no mérito, nego provimento. Perfeito, doutor Oswaldo. Isso aí não é um voto divergente, né? Apenas um voto vista. Tá. Imagino que o senhor vai apresentar isso, né, como declaração de voto. Perfeito. Vamos colocar em regime de votação. Doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, eu vou acompanhar a relatora. Perfeito. O doutor Oswaldo já se manifestou. Então, vamos ao doutor Ronaldo. Como vota? Com a relatora, senhor presidente. Perfeito. Doutor Leonardo, como vota? Com a relatora, presidente, não se esqueça que todos os casos em que houver caso de prescrição intercorrente, eu vou, a Fernanda, imagino que também, apresentar a declaração de voto. O meu vai estar dentro do voto, né? Eu tinha me esquecido, realmente. Então, Mas na verdade... isso é por último. Quando for declarar o resultado do julgamento, a gente coloca. Proclamar. Mas aí eu já vou proclamar agora, né? Ok. Do 221, sim. Eu também acompanho a relatora, então vai ficar o seguinte, a gente tem que colocar aquela preliminar, né? Uhum. Vamos aqui só pegar o texto, para já me facilitar a minha vida. Uhum. Registrado.
Bom, vou proclamar o resultado. Vocês, por favor, confirmam se está tudo certinho. Item 221. Acordam os membros do colegiado. 2 pontos. 1. Por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Cotizias e Leonardo Gassaura de Araújo Branco, que lhe davam provimento. E 2. Por unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos do contribuinte e do sujeito passivo solidário Linha Verde Alimentos Limitada. Manifestaram a intenção de apresentar a declaração de votos com conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Sai. Presidente, se me permite, ambos acabam sendo contribuintes, né? Eu acho que do importador e do responsável solidário ficaria mais correto. E negar provimento aos recursos do importador e do responsável solidário. E do sujeito passivo solidário. Perfeito, fiz a alteração. Compõe o julgamento, o patrão do sujeito passivo, aí é patrão do sujeito passivo mesmo, solidário, Linha Verde Alimentos Limitada, Dr. José Aderlei de Souza, OAB Paraná, número 37226, escritório Fernando T. Ishikawa, advogados associados. Item 222, por favor. O 222, presidente, ele não tem pedido de acompanhamento porque o patrono não tem procuração em relação a esses sujeitos passivos. No entanto, só por uma questão de economia processual, o sujeito passivo aqui, ele admitiu nos autos, o recurso especial dele, do recurso voluntário dele, desculpa, ele admite que ele tinha conhecimento. Na verdade, o argumento dele é simplesmente de que ele não sabia que isso era um problema porque ele desconhecia de comércio exterior. Mas ele admite que ele tinha conhecimento de toda a operação. Então, simplesmente porque ninguém pode alegar desconhecimento de lei, eu também entendo que é uma confissão e eu também vou negar provimento para os dois. Eu não sei se a gente já pode só passar para ser um pouco mais rápido, porque, enfim, acaba que é o mesmo fundamento do anterior, que as provas dos autos demonstram que realmente houve interposição fraudulenta e que houve confissão por parte do sujeito passivo solidário. Entendi. Vamos fazer o seguinte, os conselheiros todos entenderam a situação proposta pela doutora Fernanda, entenderam o caso. Alguém diverge da relatora? Perfeito. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de pressão intercorrente, vencidos os conselheiros Fernando e Leonardo, que lhe davam provimento, e 2, por unanimidade de votos, e negar provimento aos recursos do importador e do sujeito passivo solidário cerealista Guzo Limitada. Manifestar a intenção de apresentar a declaração de votos, conselheiros Lázaro, Leonardo e Oswaldo, acompanha o julgamento. Aqui eu tenho que tirar, não teve acompanhamento aqui. Perfeito. Pode prosseguir, doutora. Item 223. O item 223 ele é um pouco diferente dos demais, porque nós não temos um sujeito passivo, nós temos 2. Então, nós temos a autuação, ela foi lavrada contra o importador, que é a empresa líder, contra o real adquirente, né, aqui presumido que seria a Codepa, e a corretora ibérica, que seria uma intermediadora do negócio. Né? Com relação à empresa Codepa, apesar dela negar, e ela ter feito, como eu já mencionei outra vez, toda o arrazoado dela, falando que não existia dolo, que não foi demonstrado, etc., existem documentos nos autos em que o nome dela está explicitamente mencionado. Né? Um deles é um documento que está até na folha 14 dos meus autos, que eu até sublinhei o nome da recorrente, e que é um documento que foi formatado pelo exportador, o que para mim é uma prova cabal, né, e foi até o doutor Oswaldo que chamou atenção para isso antes, uma prova cabal de que não tem como dizer que ela não sabia, até o exportador sabia que ela era o real destinatário da mercadoria. E além disso, existe também um e-mail que foi juntado aos autos, em que a empresa líder envia um e-mail para a Codepa, e aí está sublinhado também para vocês verem o remetente do e-mail, em que ele fala sobre tudo que tinha que ser, tudo que deveria ser pago, com as despesas de importação e etc. O que também demonstra que a Codepa acompanhou o processo completo. Então, por isso, por
nesse caso, a gente tem uma situação de interposição fraudulenta real com documentos que comprovem isso, eu vou negar provimento, tanto para a líder quanto para a Codepa. E aí, a gente vai precisar analisar de forma separada, e por último, o caso da corretora ibérica, que seria intermediária. Então, essa é a única parte que eu vou ler, por ser um pouco diferente das demais. Que é o item 2.3 do meu voto, começa na página 15. Por fim, a fiscalização autuou também, na condição de responsável solidária, a intermediadora da operação de compra e venda de grãos, a corretora ibérica. Primeiramente, deve-se notar que, apesar desta aparecer em quase todos os processos administrativos movidos contra a líder, que são vários, são mais de 14, por interposição fraudulenta, apenas em alguns a Ibérica é autuada, tendo ainda sido excluída do polo passivo pela DRJ Fortaleza em alguns destes. Então, assim, aqui a gente tem uma situação um pouco controversa, que em alguns casos veio para o CARF e em outros casos ficou pela metade, situações idênticas, né? No caso do Benálise, a DRJ Fortaleza manteve a solidariedade passiva da corretora por entender que sua participação enquanto intermediadora serviu para garantir que a operação ocorresse, tendo a empresa faltado com a corretora, faltado como corretora, orientação profissional junto ao seu cliente, que seria a Codepa, conforme se verifica pelo trecho do voto abaixo reproduzido. Né? E aí, no voto de piso, ele fala da falta de orientação profissional, que ela concorreu para infração, que ela não agiu com diligência e prudência no negócio que ela intermediou. E ele fala o seguinte: aqui merece ser aprofundada a diferença conceitual entre o previsto no artigo 124, inciso 1º do CTN, e o previsto no artigo 95, inciso 1º do Decreto-Lei 3766. Enquanto o CTN está cuidando da responsabilidade solidária decorrente de um fato gerador de uma obrigação tributária, o Decreto-Lei está cuidando da responsabilidade solidária do cometimento da infração aduaneira que independe do fato gerador do tributo. Se a questão fosse apenas de tributação, a corretora poderia até ter razão ao contestar o interesse comum, mas não é o caso. A impugnante também não percebeu que os incisos 5º e 6º do citado 95 do Decreto-Lei 3766 não foram aplicados a ela, mas apenas aos adquirentes. Então, isso aqui é como a DRJ se pronunciou. Além disso, a DRJ entende que a Ibérica não teria sido incluída no polo passivo por força do Decreto-Lei 3766, utilizado apenas a compradora, mas sim sob o fundamento do 124. Ora, da análise da parte final do relatório fiscal, em que se encontra a capitulação e conclusões, desculpa, está errado aqui o dia de digitação, parece que assiste razão a recorrente, se não vejamos. E aí só vou ler a parte grifada. A responsabilidade por infração à legislação aduaneira está prevista no artigo 95 do Decreto-Lei, e no caso do vertente, restou comprovado que a fiscalização, a Codepa e a Ibérica concorrem e se beneficiam da prática da infração tipificada no inciso 5º do artigo 23 do Decreto 1455, como redação pelo artigo 59 da Lei 10.637. Logo, ambas devem figurar no polo passivo da presente autuação, a fiscalizada figura de contribuinte e as empresas Codepa e Ibérica na figura de responsáveis solidárias. E aí ele fala que a responsabilidade solidária robustece-se com fulcro no artigo 124 da Lei 1512. Então, na verdade, ele chega na conclusão de que vai ser aplicado 124. Avaliando os termos da autuação, resta claro que o fundamento legal da imputação da responsabilidade solidária à intermediadora ibérica e à compradora Codepa da operação foi a mesma. O artigo 95, que assim dispõe, e aí eu coloco aqui para vocês. Da leitura do artigo 95, verifica-se que, com exceção do inciso 1º, todas as demais situações de sujeição passiva são determinadas pela natureza da parte e sua atividade na cadeia da importação, não havendo nenhuma hipótese que abranja a atividade da corretora ibérica nos fatos ora discutidos. Por sua vez, ainda que o inciso 1º do artigo 95 seja mais amplo, tratando de qualquer pessoa que concorra para a prática ou dela se beneficie, sua aplicação ao caso concreto também não parece adequada. Isso porque a intermediação de uma compra e venda na apresentação e auxílio das partes com o intuito de fechamento do negócio. Todavia, uma vez que a vontade das partes é manifestada no sentido de realizar negócio jurídico, o intermediário perde sua função, que ele não tem espaço no fluxo da operação de compra e venda em si.
Ele apresenta, mas ele não está dentro do contrato de compra e venda. Tanto é verdade que, ao elaborar o fluxograma para descrever a operação de importação entendida como fraudulenta, a fiscalização sequer posiciona a corretora ibérica na figura, justamente pelo fato de que a mesma não ter realizado qualquer tipo de ação ou omissão que concorresse para a prática da importação. E aí eu coloco a figura que tem todos os autos, em que ele coloca todos os... E, enfim, a Ibérica ela não aparece ali dentro porque não teria, digamos, um lugar para ela, de fato. Da mesma forma, para configurar que, apesar da ausência de ação ou omissão da corretora, existe algum benefício na operação, seria necessário demonstrar que a Ibérica recebeu algum tipo de pagamento ou vantagem da líder, que é a importadora, o que não consta nos autos. Pelo que é informado pela Ibérica e não é contestado pela autoridade ou demais partes do processo, tornando o fato incontroverso, toda a sua remuneração foi realizada pela CODEPA, enquanto contrapartida pelos serviços de intermediação e apresentação de potenciais fornecedores dos produtos que a empresa demandava. Ou seja, tratava-se de remuneração por serviço de intermediação entre oferta e demanda e um serviço prestado nacionalmente, né? Por sua vez, o artigo 124 do CTN, de fato, não trata especificamente do inciso 1º, conforme alegou a recorrente. É citado apenas como argumento fundamento adicional, o que faz sentido tendo em vista que o procedimento apurado é de natureza aduaneira. Por consequência, a atuação deve ser pautada pelas normas do direito aduaneiro, cabendo a utilização do CTN e das regras tributárias apenas de maneira complementar e restrita. Ainda assim, o referido dispositivo nada mais faz do que apontar a necessidade de existência de interesse comum na situação do fato gerador, intenção da ação ou omissão com vistas a obter vantagem de ordem tributária, ou de previsão legal específica que alcance o sujeito passivo em questão, o que implica o retorno da atenção para o dispositivo das normas aduaneiras. Desta forma, entendo que não existe base legal e ou fundamentos nos autos para a configuração da corretora ibérica enquanto responsável solidária da infração, devendo o lançamento sobre ela ser afastado. Então, nesses termos, eu voto por conhecer os recursos voluntários e, no mérito, negar provimento aos recursos da empresa líder e CODEPA, respectivamente importadora e real adquirente, e dar provimento ao recurso da corretora ibérica, afastando sua solidariedade passiva na autuação. É como eu voto, presidente. Perfeito. Temos algum... doutor Oswaldo com a palavra. Peço para que vocês abram o voto vista na minha pasta, porque aqui a conclusão é diferente, tá? Eu vou abrir divergência da conselheira Fernanda. A fiscalização imputa, lembrando que está como líder CODEPA Ibérica, tá? E que o caso é o mesmo do anterior, a fraude já está bem configurada. A fiscalização imputa responsabilidade solidária à recorrente ibérica com fulcro no artigo 95, inciso 1 do Decreto-Lei 766. Isso porque a referida empresa figurou como intermediária corretora da operação em questão. Logo, não apenas beneficiou-se do ilícito perpetrado, auferindo comissão, como também concorreu para o ilícito com a ação. Em sua defesa, a recorrente ibérica aventa ser mera intermediária do negócio, tendo somente aproximado os interessados em adquirir grãos disponibilizados pela recorrente líder, sem comprar ou vender qualquer mercadoria. Por ser mera intermediária entre as duas outras recorrentes, sem poder de gestão em qualquer uma delas, não gozava de qualquer controle da forma em que a operação foi executada. Ou seja, ainda que soubesse da ilicitude da operação, não poderia impedir que as demais recorrentes a fizessem. De mais a mais, a recorrente ibérica não recebeu qualquer remuneração da operação no mercado nacional, somente da operação externa, e diretamente do exportador. Prossegue a recorrente ibérica levantando tese sobre a impossibilidade de fixar a responsabilidade do presente caso nos termos do artigo 124 do CTN, por ausência de interesse comum, e nos termos do artigo 95, inciso 5 e 6 do Decreto-Lei 3766, por não ser real adquirente ou encomendante das mercadorias importadas. Pois bem, a fiscalização fixa a responsabilidade da recorrente ibérica nos termos do artigo 95, inciso 1 do Decreto-Lei 3766. A conjunção adversativa ou, descrita no inciso acima, aponta duas hipóteses de responsabilidade solidárias por infração. 1. Concorrer para a infração. 2. Beneficiar-se desta. A prova dos autos demonstra com indiscutível certeza a ação infracional. A recorrente líder ocultou fraudulentamente da fiscalização a real adquirente da operação CODEPA. Não menos correto, até porque confessado, é o fato de que a recorrente ibérica beneficiou-se da operação, uma vez que, como agente de quem, é assunto que será logo abordado, recebeu comissão pela intermediação do negócio.
de start, beneficiando-se financeiramente da operação ilícita, a recorrente torna-se responsável solidário por essa. Nesse ponto, a primeira divergência com a conselheira Fernanda. Para mim, pouco importa se ela recebe da operação de importação ou da operação de importação. Ele beneficiou-se da operação como um todo, recebendo comissão responsável. É o que diz a lei. Prossigo. Não fosse suficiente para fixar a responsabilidade solidária, e a prova dos autos conta que a participação da recorrente ibérica é bem mais profunda do que a simples intermediação. A recorrente ibérica destaca em sua defesa que pessoas jurídicas interessadas em adquirir gêneros alimentícios a procuram em caso de esgotamento do produto no mercado nacional. Isso é do recurso dela. Quando assim acontece, a recorrente ibérica indica a recorrente líder que, em suas palavras, possui estoque de gêneros alimentícios. Em havendo a compra pela pessoa jurídica da recorrente líder, a recorrente ibérica é remunerada pelo exportador pelo contrato de agenciamento. No contrato de agenciamento típico, e não há nos autos instrumento contratual no sentido contrário, ele diz, eu faço agenciamento. Tá, tudo bem, vamos ver como é o contrato de agenciamento, então, já que você faz agenciamento. O agente promove à conta do proponente e, mediante retribuição, negócios em determinada zona. Artigo 710 Código Civil. Ao contrário do contrato de distribuição, no contrato de agência, o agente não tem a disponibilidade da coisa a negociar. Esta se mantém com o proponente. Transpondo o raciocínio para o presente caso, a recorrente ibérica, por conta do exportador, ela diz que ela recebe do exportador proponente, realizou negócios com as demais recorrentes e, para tanto, foi remunerada como agente. Entretanto, como agente, e não distribuidor do exportador, sabia a recorrente ibérica que a pessoa jurídica que tinha disponibilidade das mercadorias importadas era o exportador, seu proponente. De outro modo, a recorrente ibérica, antes da operação de importação, tinha plena ciência de que a recorrente líder não tinha, com o perdão de trocadilho, um grão de feijão. Todo ele era do exportador. A recorrente líder era absolutamente dispensável no negócio em causa, podendo esse ser realizado diretamente entre a recorrente ibérica e a recorrente Codepa, ou ainda entre esta última exportador. Por sinal, a recorrente ibérica chama a recorrente Codepa, isso é muito importante. A recorrente ibérica chama a recorrente Codepa de cliente comprador, em um documento nomeado contrato, cola nos autos. O mesmo documento nomeado contrato, que indica a recorrente Codepa, que indica a recorrente Codepa como cliente da recorrente ibérica, detalha todas as condições de negócio, como preço, prazo de pagamento, origem, exportador e, inclusive, vejam que beleza, a recorrente ibérica emite um documento para a recorrente Codepa indicando a, aspas, empresa a faturar. Com isso, temos que mais do que mera intermediária. A recorrente ibérica concorreu para a importação. Tinha conhecimento da operação de importação, da saída do galpão do exportador até a chegada no importador de fato. Importador de fato, Codepa. Justamente por ser a promotora das operações autuadas, que a recorrente ibérica tinha consigo e apresentou à fiscalização documentos como, de novo, quem tinha a declaração de importação, quem tinha a invoice, quem tinha a proforma, quem tinha o BL, quem tinha os contratos de câmbio, quem tinha as notas fiscais de entrada e saída das mercadorias importadas, era a recorrente ibérica. Não a recorrente linha verde e nem a recorrente importadora. O que é mais do que não usual em se tratando de mera intermediária representante da exportadora. É justamente por ser a promotora das operações autuadas que a recorrente ibérica aparece copiada em e-mails referente ao fechamento de câmbio e desconto nos valores da mercadoria ao qual eu colaciono. Desta feita, a recorrente ibérica não apenas se beneficiou da operação com recebimento de comissão, como também concorreu para a infração, promovendo a operação ilícita e, por isso, acertou o fisco na importação. Assim, admito, por conta tempestivo, os recursos voluntários e conheço, para no mérito, negar provimento é como voto. Perfeito, doutor Oswaldo. Com a palavra, conselheira Fernanda.
Não, presidente, eu acho que é isso. É só porque, só lembrando, né, que interposição fraudulenta tem que ter provas. E, para mim, todas as provas dos autos são simplesmente mostram o trabalho da corretora, né? E não é a corretora que declara importação, que realiza importação, que recebe a importação. Então, a menos que tivesse comprovado que ela se beneficiou, que ela recebeu, né, qualquer tipo de recurso do importador diretamente, eu entendo que a gente não tem os requisitos de uma interposição fraudulenta real. E aí nós continuamos com a interposição fraudulenta, com relação a ela, né? Então, como interposição fraudulenta é diferente das outras infrações e a gente tem que comprovar, o dolo, para mim, é caso de dar provimento para o recurso. Só isso. Perfeito, acho que as duas posições foram muito bem expostas, né? Acho que a matéria já está bem clara. Doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, eu vou acompanhar a divergência. A divergência do doutor Oswaldo. Doutor Ronaldo, como vota? Com a divergência, senhor presidente. Doutor Leonardo, como vota? Com a relatora, presidente. Eu também vou acompanhar a divergência. Oswaldo, você que já está com tudo aí bem preparado, pode ser mais um, né? Mais um voto vencedor. Pode deixar que o próximo que você não tiver com voto pronto, eu assumo. Ah, não, eu quero somar bastante, não estou dizendo. Do jeito Todos que você os tá votos aí, de você vocês vai são, né? Mas é que eu quero tirar férias, então é bom somar bastante voto vencedor. Oswaldo, mas voto vencedor é muito pouco para conseguir chegar num lote, assim, tem que basicamente fazer um voto vencedor de 3 dias seguidos. Todos os processos da pauta. Mas Grão em grão, a soma galinha com enche o outras papo. coisas. Soma com... Ah, não, esqueça. Não, É nossa, porque- eu já olhei, presidente, porque eu estava com um monte de voto vencedor, eu fui olhar e fiquei muito triste. É só Mas é pelo porque amor suplente- ao direito e... Lembro que Maria Eduarda gostava, era porque ela, além de somar as horas de suplência, ela conseguia somar com o voto vencedor. Mas quem vive só de voto vencedor, aí não chega a conta nunca. Só assim, sei lá, juntando 3 mandatos. Ou talvez um quarto, tipo do Léo, assim. Agora, peraí que eu tenho que refazer aqui. É maioria. Só tenho que estruturar aqui, que eu tinha feito uma estrutura, estou mudando aqui, peraí. Acho que agora foi. Acordam os membros do colegiado. 1. Por maioria de votos. 1.1.
em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, vencidos os conselheiros Fernanda e Leonardo, que ele dá o provimento. E 1.2, no mérito, negar provimento ao recurso do sujeito passivo solidário, corretor ibérico. A. Vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Cotizias, relatora, e Leonardo Gassaró de Araújo Branco. E 2, por unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos do importador e do sujeito passivo solidário, CODEPA, cooperativa, né, CODEPA. Manifestar a intenção de apresentar a declaração de votos, conselheiros Lázaro e Leonardo. Designado, tem que falar. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Oswaldo. Acompanhou o julgamento o patrão do sujeito passivo solidário, corretor ibérica, Dr. José Adelei de Souza, OAB Paraná, escritório Fernando T. Ishikawa. Agora, 224. Agora é Líder e Malansky. Líder, também, interposição fraudulenta presumida por não comprovação dos recursos, então eu vou negar provimento. Mas quanto a Malansky, aqui eu gostaria só de chamar atenção para a questão do item 2.2, que fala sobre as provas trazidas nos autos, né? Tal qual indicado no item anterior, a configuração da interposição fraudulenta e o modus operandi da importadora precisa ser avaliada individualmente dentro do conceito negocial em que tais operações ocorreram. Isso porque é permitido que a empresa atue ora como importadora por conta própria e ora como importadora indireta, desde que cumpridos os requisitos legais. Assim, a mera constatação de que uma determinada venda foi irregular não pode ensejar a desconsideração de todas as operações da empresa realizadas para destinatários diversos. No caso dos autos, conforme descrito no auto de infração, verifica-se que a fiscalização, a partir de documentos vinculados a 2 destinatários específicos, os quais não foram processos de minha relatoria, foram processos que não sei nem se chegaram já no CARF, mas, enfim, eles pegaram 2 casos, digamos assim, modelo, e generalizaram o modelo de operação para todas as importações e revendas realizadas pela Líder no período, o que não poderia acontecer. Conforme destaca-se nas figuras abaixo, retiradas do relatório fiscal, os documentos utilizados para amparar as conclusões da fiscalização estão em nome de terceiros não relacionados às importações e revendas ora discutidas, de forma que os nomes dessas empresas foram tarjados em preto. Se não, vejamos o que aparece as folhas 774 dos autos. E aí vocês vão ver que tem vários documentos que eles botam como se fossem provas, mas eles tarjam o nome das empresas porque não são empresas relacionadas aos autos, né? O auto de infração, ele é o mesmo para todos os casos. E aí, com isso, eles simplesmente colocam comentários se referindo à empresa autuada naquele momento. Mas ele não individualiza as provas e não indica as provas que ele está fazendo referência para chegar à conclusão dentro dos casos concretos. Ora, considerando que a fiscalização identificou 18 adquirentes das mercadorias importadas pela Líder entre 2007 e 2009, todos independentes entre si e que, por isso, ensejaram procedimentos administrativos e autuações autônomas, não se pode aceitar que provas emprestadas, sem qualquer relação com a operação de revenda ora discutida, sejam aceitas como elemento probatório, sob pena de violação dos princípios basilares do processo administrativo fiscal, como o contraditório e a ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade e motivação. Ademais, cabe destacar que o relatório fiscal faz diversas menções a arquivos e documentos anexos. Todavia, ao verificar os autos, não encontrei nenhum anexo ao auto de infração.
Alguns dos documentos podem ser localizados nas respostas das empresas às intimações fiscais realizadas ao longo da investigação, mas são minoria, o que faz com que muitas constatações da autuação não tenham laço probatório, o que é preocupante. Diante disso, apenas tomaria como prova, para convencimento, a ser exposto os documentos devidamente instruídos nos autos e que guardam relação direta com as mercadorias revendidas no mercado interno à empresa Malansky, né? Então, todas as provas de que houve interposição fraudulenta em outros casos, eu não posso tomar aqui como razão de decidir. E foi o que eu falei para vocês, eu tomei o cuidado de, em cada um dos casos, eu colei o documento que tinha a respeito de um, eu mostrei que tinha uma confissão ali de outro, mas o caso da Malansky é um pouco diferente. E aí eu vou pular para o item 2.2, na página 14 do meu voto. Em seu recurso voluntário, a empresa Malansky, adquirente das mercadorias no mercado doméstico, defende ser terceiro de boa-fé. Em que pese a questão da boa-fé, o ponto a ser analisado para apurar a existência ou não de infração é a existência de responsabilidade subjetiva, dolo, por parte da recorrente, não sendo suficiente a afirmação de que a empresa desconhece as normas de comércio exterior. Avaliando o conteúdo dos autos, entendo que não restou devidamente comprovado o envolvimento da empresa nas importações. Tampouco entendo que a existência de antecipação de recursos per se possa ser suficiente para dar aso à referida penalidade. Isso se deve ao fato de que, apesar do parágrafo único do artigo 1º da Instrução Normativa 636 de 2006, vigente à época dos fatos, dispor que será descaracterizada a operação realizada com recurso de terceiro, ainda que parcialmente, houve significativa evolução interpretativa a respeito do tema. Primeiramente, deve-se ressaltar que, apesar do parágrafo único do artigo 1º da IN 634, o Código Civil prevê, em seu artigo 41, o direito da prestação de garantia, arras, como condição contratual de compra e venda, não podendo ser confundido com antecipação de pagamento. E aí eu cito, né, 417, faltou ali o 7. E aí eu cito o artigo aí para vocês. Justamente pela existência dessa previsão e das diversas confusões e autuações geradas a partir disso, a própria Receita Federal passou a esclarecer a questão de forma a desconsiderar a existência de antecipação de recursos como motivo para a constatação de interposição fraudulenta. Essa conclusão é apresentada na Solução de Consulta 124 de 2012, da DZIT da 9ª Região Fiscal. Por reflexo das conclusões apresentadas na solução de consulta, acima, as novas edições da Instrução Normativa sobre importação por encomenda, Instruções Normativas 1861 de 2018 e 1937 de 2020, apresentam nova redação que esclarece que seriam recursos próprios do importador de forma a afastar os problemas interpretativos trazidos pela norma anterior. Então, aqui, a própria legislação, a própria Receita Federal abriu mão dessa interpretação de que uma mera antecipação de recursos, que não é o valor do pagamento, seria suficiente para considerar uma interposição fraudulenta real para fins de autuação do comprador no mercado interno. Portanto, o fato da recorrente Malansky ter realizado um único depósito antecipado a título de garantia, ocorrido em 29 de 7 de 2008 e cujo valor antecipado correspondeu a cerca de 20% total da venda, não é suficiente para a manutenção da autuação. Além disso, o auto de infração aponta a existência de contratos de câmbio liquidados em data próxima ou idêntica aos pagamentos. Mas tais contratos não são sequer juntados aos autos. Assim, tem-se que tão somente um número de contrato de câmbio versus pagamento de cliente, cujos valores sequer são idênticos. Vejamos o exemplo da folha 781. Então, na verdade, o que ele fala é o seguinte: teve um pagamento de contrato de câmbio e teve, né, uma antecipação de recurso aqui. Agora, que contrato de câmbio é esse? Ele não faz esse link entre o que é aquele contrato de câmbio, para quem foi aquele contrato de câmbio foi fechado, a que título, em relação a que produto, e assim por diante. E, inclusive, vale a pena ressaltar aqui que, por mais que quase todas as exportações se refiram a feijão, o caso da linha, por exemplo, era ameixa seca. Então, assim, já está provado pela própria análise desses casos que a gente tem aqui, que a líder importava mais de uma coisa. E, por isso, para mim, é relevantíssimo que a gente entenda, para que essa prova pudesse ser aceita, eu preciso entender que contrato de câmbio é esse, para quem que ele foi, para quem foi pago esse dinheiro, e também a questão dos valores também não é compatível, né?
O exemplo acima retrata a existência de diversas entradas e saídas que, por si só, não permitem conclusão sobre o caso. Por se tratar de extrato bancário de empresa importadora-exportadora, líder, é esperado que contratos de câmbio sejam liquidados com frequência, sendo necessário não só avaliar datas, mas a que operações tais contratos se referem. Ademais, a planilha elaborada pela fiscalização, as folhas 26 a 31, indica a existência de inúmeras importações realizadas no período, originárias de diferentes países e exportadores. Então, também não é um único fornecedor. Portanto, os elementos probatórios apontados pela fiscalização com relação à solidariedade passiva não podem ser considerados suficientes ou conclusivos. Apenas para fins de esclarecimentos adicionais, quanto à inexistência de qualquer obrigação de fechamento de contrato de câmbio previamente à revenda, para fins de não descaracterização da importação por conta própria, o Banco Central do Brasil, em razão da atual pandemia, flexibilizou suas regras ampliando o prazo de liquidação de câmbio antecipado para importação de 180 para 360 dias, conforme dispõe circular 4002 de 2020. Tal ação reconhece justamente que o momento econômico atual trouxe maior indisponibilidade de recursos das empresas, sendo necessário auxiliar os importadores a se capitalizarem com as vendas das mercadorias importadas para, então, poderem honrar os compromissos internacionais assumidos. O mesmo é feito para os exportadores também. Assim, diante da não comprovação do dolo da adquirente nas mercadorias importadas, não resta configurada a responsabilidade solidária da empresa Malansky para a infração apurada pela líder, devendo sua sujeição passiva ser afastada da autuação. Quanto aos demais argumentos, sua análise resta dispensável, visto que não há que se falar em relevação da penalidade diante de ausência de comprovação de infração. No entanto, cabe salientar que a questão da ausência de dano erário, em razão da alíquota do IPI sobre o produto em questão ser zero, é irrelevante, isso porque, conforme já pacificado pelo CARF, o dano erário causado por interposição fraudulenta se dá em termos de prejuízo ao controle aduaneiro, extrafiscal, não sendo necessário haver efetivo prejuízo no recolhimento de tributos. E aí, portanto, eu aplico a súmula CARF 160. Nesses termos, voto por conhecer os recursos voluntários e, no mérito, negar provimento ao recurso da importadora líder e dar provimento ao recurso da compradora do mercado doméstico, Malansky, afastando a solidariedade passiva na autuação. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Fernanda. Temos voto do conselheiro Oswaldo? Temos e já está na pasta. É jogo rápido. Eu vou pedir para vocês, eu vou começar a ler do item 2.2, tá? Eu vou pular o breve relatório, porque, aliás, o voto está muito bom, embora eu divirja. A fiscalização imputa responsabilidade solidária à recorrente Malansky no termo dos artigos 95, inciso 1 e 5 do Decreto-Lei 3766-CIP. A norma em questão descreve 3 hipóteses alternativas, o que se nota pelo uso da conjunção adversativa ou de responsabilização. Concorrer para a prática do ilícito, beneficiar-se dele, adquirir mercadoria por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. Começando pelo final. Para fixar a responsabilidade da recorrente Malansky, nos termos do inciso 5º do artigo 95 do Decreto-Lei 3766, necessário retornar às operações de importação. Somente desta forma poderá ser observado se a recorrente Malansky efetivamente adquiriu mercadoria por sua conta e ordem. Adquirir por conta e ordem, rememorando, é dar suporte financeiro à operação, conta, e ser o responsável, o mandante da mesma, ordem, isto é, importação sem a conta e a ordem, importação específica não ocorreria. As recorrentes são uníssonas ao confessarem, durante o procedimento fiscal, sem embargo de, no curso do processo, a recorrente Malansky afirmar que não houve antecipação, que os pagamentos das operações de importação eram sempre feitos de forma antecipada. Colo a tela em que a Malansky diz o seguinte: declaro que, para atenção ao termo de intimação tal, as mercadorias foram pedidas por telefone, recebidas através da nota fiscal tal, paga antecipadamente, conforme cópia de documento bancário em anexo. E o trecho da confissão da líder já li no outro processo. A confissão é corroborada por detido estudo da fiscalização, que, ao observar as transferências bancárias da recorrente Malansky para a recorrente líder, chegou à conclusão de que os pagamentos eram feitos na mesma data dos fechamentos de câmbio e com o valor total das operações de importação. Por exemplo, a declaração de importação tal foi registrada em 11 de agosto de 2008 pela recorrente líder. Essa declaração indicava como exportadora a empresa Pan-Americana e tinha como objeto feijão preto argentino no valor FCA de $66 mil.
Para dar suporte à operação de importação, suporte financeiro, a exportadora argentina emitiu, no suporte documental, desculpa, para dar suporte à operação, a exportadora argentina emitiu invoice de número 409 com condição de pagamento antecipado no pré-embarque das mercadorias. Follow a invoice. No dia seguinte à emissão da invoice, a recorrente líder contratou remessa de câmbio com liquidação no dia 5 de agosto de 2008 para a empresa Pan-Americana S.A., no valor total de $133 mil, para pagamento total das invoices 408 e 409. Colo o contrato de câmbio e embaixo do contrato de câmbio você vai ver a caneta escrito invoice 408 e 409 para a Americana, pagamento antecipado total. Na data da liquidação do contrato de câmbio, 5 de agosto de 2008, ou seja, antes da operação de importação e antes do carregamento das mercadorias, que ocorreu no dia 7 de agosto, a recorrente Malansky depositou R$ 226.840 na conta da recorrente líder. Copio o extrato bancário, indicando a transferência. Portanto, as operações de importação autuadas, sem qualquer sombra de dúvida, foram por conta com os recursos financeiros da recorrente Malansky, e também foram por ordem da mesma. Continuemos com o exemplo acima. Após o desembaraço aduaneiro das mercadorias inscritas na declaração de importação tal, que ocorreu em 11 de agosto de 2008, a recorrente líder emitiu 3 notas fiscais de saída na mesma data e com todas as mercadorias inscritas na declaração de importação para a recorrente Malansky, inclusive indicando na nota fiscal de saída tratar-se de mercadoria importada, o que joga por terra o argumento de desconhecimento da origem das mercadorias. Sobre mais, em diligência na recorrente líder, a fiscalização deparou-se com planilha que indicava com detalhamento cirúrgico a real operação de importação para a recorrente Malansky. Tem aqui uma tela que foi encontrada em diligência na recorrente líder e que indica todo o custo real das importações e que indica abaixo saldo favorável à cerealista Malansky. Portanto, as operações de importação fiscalizadas foram realizadas por conta e ordem da Malansky, tornando de rigor a sua responsabilidade solidária nos termos do artigo 95, inciso 5º do Decreto-Lei 766. Com o antedito, também resta claro que a recorrente Malansky concorreu como mandatária para a operação de importação e dela se beneficiou, vez que vendeu os produtos importados, atraindo a responsabilidade nos termos de ambas as hipóteses do inciso 1 do artigo 95 do Decreto-Lei 3766. Pelo exposto admito, por conta tempestivo e com esse recurso voluntário, e a ele nego provimento. É como voto. Presidente, só para queria esclarecer 2 coisas. Com relação às notas fiscais, eu tenho um tópico no meu voto, que eu já tinha lido no início do julgamento, não li hoje, porque a questão de simplesmente a mercadoria importada entrar e sair de estoque, eu não entendo que isso tem qualquer ilegalidade, não existe qualquer norma legal que exija um período mínimo de permanência em estoque, e muito menos que esse estoque que seja colocado numa prateleira, né? O que você precisa é fazer essa entrada e saída contábil, e isso é feito, né? Além disso, a questão aqui da antecipação, a gente vê pela importação, não necessariamente pelo contrato de câmbio, até porque a gente sabe que a maior parte dos importadores não cumpre exatamente os termos do contrato de câmbio em termos de data, né? E aqui a antecipação a gente tem que entender da importação e não da entrega, né? Essas são as minhas únicas considerações, porque também, senão, a gente vai estar, basicamente, impedindo que essa modalidade exista e vai totalmente contra o que eu coloquei ali, que o Banco Central e que a própria Receita Federal tem flexibilizado esse entendimento. Mas é só isso. Eu vou fazer só um pequeniníssimo esclarecimento. Claro. Nesse caso, especificamente, o pagamento, desse caso que eu narrei aqui e colei na tela, o pagamento foi feito antes do carregamento das mercadorias no exterior, tá? Não antes da entrega, mas antes do carregamento. Mas aí você, Oswaldo, e carregar o produto. Só que não é isso que está nos autos, né? E aí, de novo, o Oswaldo, ele fez uma análise muito profunda, mas essa análise que ele fez não é os termos e fundamentação da autuação. A autuação só cola aquele pagamento que eu fiz o cálculo, era equivalente a 20% do valor da compra, e pautado na autuação, essas outras questões, esses contratos que são mencionados, isso não é nem sequer citado na autuação. Então, aí a gente tem um problema.
Eu tinha Na minha visão. analisado, eu tinha feito uma vista desses processos. Um que me chamou a atenção realmente foi esse da recorrente Malansky, e eu estava, a princípio, quando eu vi, eu também estava inclinado a dar provimento a esse caso. Só que um dos motivos que eu estava me fundamentando a dar provimento era essa questão que a doutora Fernanda falou, de só haver um caso, uma operação em um valor de 20%, que seria a Arras, né? Mas o doutor Oswaldo colocou várias outras operações e várias outras transferências. Então, o que é que a fiscalização usou o que como fundamento? Ele falou, na verdade, assim, o fundamento é genérico porque ele não faz a indicação por empresa, mas o único pagamento que ele coloca especificamente é esse pagamento equivalente a 20%. Ele não cita nenhum dos contratos de câmbio, ele não fala em outras datas de pagamento, e ele sequer faz esse cruzamento da DI específica desse caso com o pagamento total. Né? A única coisa que ele coloca é esse pagamento que equivale a 20%, que eu até botei a página do relatório fiscal. O Oswaldo está fazendo um trabalho, digamos assim, complementando o que a fiscalização colocou no auto, porque o que o Oswaldo falou não está no auto. Mas esses documentos que o Oswaldo utilizou para fazer esse embasamento, eles foram colacionados pela fiscalização, né? Não, eles foram trazidos pelo contribuinte, mas assim, eu não consegui enxergar isso que o Oswaldo conseguiu enxergar. Foram trazidos, só para a gente ter duas coisas bem assentadas, né? A Fernanda tem toda a razão, a fiscalização utilizou como exemplo de fraude, um caso que talvez não tenha sido muito feliz, e descreveu toda a fraude, da antecipação e tal. E sim, a Fernanda tem toda a razão, os documentos foram trazidos pelos contribuintes no curso do procedimento fiscal. Então, todos lá eu baseei nos documentos que estão lá no procedimento fiscal. Como faço com tudo? Documento, para mim, não tem timbre, está lá, é para analisar. Sim, mas o decreto 7235, no artigo 9º, 10º, ele traz uma série de questões em que a fiscalização, quando ela autua, ela tem que falar dos fundamentos, dos fatos e de todos os e trazer, né, pelo menos indicar todos os documentos que dão base às suas conclusões. Isso não está feito. Né? Foi o que eu falei, o Oswaldo, eu não vi o que o Oswaldo viu, mas né, presumo que né, esteja nos autos, mas assim, o Oswaldo teve que fazer o papel do fiscal para chegar a uma conclusão própria que não está nos autos e que não é sequer remetida, porque, por exemplo, eu entendo que o fiscal não precisa juntar de novo um documento que já está nos autos, mas ele tem que pelo menos fazer a remissão, dizendo, olha, a minha conclusão, ela está aqui porque esse pagamento ocorreu em tal data, de tal forma, o contrato de câmbio está aqui, assim, assim. Ele não fez nada disso, ele fez uma autuação para 18 casos e deixou que os documentos que foram juntados falassem por si só e não estão sequer fundamentados, citados, linkados com o caso em concreto. Para mim, isso é muito problemático. Até porque aí significa que a gente está inovando nas razões para negar provimento. Eu não vejo inovação de razão. A fiscalização disse, olha, houve uma interposição fraudulenta, a Malansky participou, ela fez antecipação de valores, ela é real destinatária das mercadorias, está aqui o exemplo, confiram os outros documentos. O exemplo que ela usou foi infeliz. O exemplo que ela usou foi infeliz, mas daí a dizer a acusação não foi essa, sim, a acusação foi essa. Essa declaração de importação, inclusive, está arrolada no auto de infração. Então, o contribuinte tinha que se defender dessa declaração de importação também. Então, não é novidade, né? Exemplos, o cara for citar, até pode dizer, não, ele tem que citar especificamente no relatório fiscal todo. Não, eu não vejo como necessário. Ele não trata como exemplo, né, Oswaldo? Ele trata como prova. Para mim, uma... E aí eu entendo até a questão da planilha, tudo mais, não tem nada. Assim, provei. Ele diz assim, provei, tá aqui o exemplo. E traz isso para o relatório fiscal. Para mim, é isso. Assim, o seu entendimento é plenamente possível. Eu não vejo problema nenhum do seu entendimento. Ele acha que ele é plausível. Porém, divirge pelos motivos que já disse. O que o fiscal faz ele faz uma autuação genérica, ele diz lá, é isso que aconteceu, tá aqui o exemplo. E o resto você olha lá os documentos. Para mim, tá 100%. Eu acho que, assim, principalmente em casos onde a autuação ela é em cascata, eu acho que tem que existir um mínimo esforço do fiscal para individualizar os casos. Do contrário, a gente está dando um cheque em branco para que
o contribuinte se defenda do que não está escrito e que ele nem sabe que ele tem que se defender, e que depois nos órgãos julgadores posteriores a gente consiga remendar o auto de infração, o que não poderia acontecer. Seguindo o auto de infração, eu não consigo encontrar razão para, seguindo o auto de infração e os documentos que ele cita, eu não consigo encontrar razão para negar provimento. Esse é meu voto, eu acho que já tá claro. Eu acho que a gente pode votar, né, presidente? Até porque o apoio eu acho que precisa sair. Eu abri aqui o processo, estava vendo aqui uma olhadinha aqui, só no que é que o fiscal realmente escreveu sobre a cerealista Malança. Parece que ele tem realmente o relatório, o relatório fiscal, né, ele tem uma parte genérica, né, para todas as operações que foram feitas, e aí depois ele começa a tentar detalhar para cada empresa. Entendi. Acho que as questões também estão bem postas. Doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, nesse caso também eu vou acompanhar a divergência. Ok. O doutor Oswaldo é a divergência. Doutor Ronaldo? Senhor presidente, eu também abri aqui para ver especificamente em relação a Malansk o que há, e eu estou vendo que realmente não há um conjunto probatório suficiente para enquadrar a empresa como responsável nesse caso. Eu acho que fica difícil a gente incluir a empresa nesse polo passivo quando a própria fiscalização não identificou, dificultando, portanto, a defesa, né? Posso só fazer eu sei que não adiantar da hora, página 25 do relatório fiscal. A fiscalização, ela cruza a declaração de importação com a data da DTA, com a nota fiscal de saída, ela explica toda a participação, ela explica toda a indicação deste e-mail, que foi esse documento que foi encontrado na exportadora líder, que indicava a Malansk. Ela vai DI por DI, a partir da página 29, ela faz o cruzamento das telas dos extratos bancários com as declarações de importação. Acho que mais do que isso, só 2 disso. Ele fez exatamente o que eu fiz. Não, mas os extratos bancários com relação à antecipação, não está com pagamento. Ele fez os extratos bancários, olha, ele diz assim, ó, na página 29, DI tal. Aí ele vai e coloca o extrato bancário. Aí ele vai e descreve quando foi feito o fechamento de câmbio. Aí ele vai e descreve o valor da mercadoria. E só que se eu puder, Oswaldo, existe realmente, a empresa líder, ela mantinha, digamos assim, alguns fichários que ele colocava para quem que ele ia destinar cada uma das importações que estavam chegando. Mas, justamente, nós sabemos que a líder agiu com dolo, e nós, né, pelo menos eu, nego o provimento porque eu entendo que a líder, de fato, realizou interposição fraudulenta. Agora é o seguinte, eu preciso encontrar esse documento dentro da Malansk para dizer que ela sabia disso. Porque simplesmente eu comprar no mercado doméstico uma mercadoria em que a lei não exige entrega imediata, né, que eu posso pedir para entrega futura por várias razões, eu preciso ter noção do que está acontecendo para eu ter a responsabilidade passiva. Tinha quebra de cadeia do IPI envolvida nesse... Isso daí nem existe, não, né, Lázaro? Mas não, que não exista, mas é alegado pela fiscalização isso? Não. O que aconteceu é o seguinte, como o feijão, o IPI é 0, a outra empresa, não essa, a outra empresa, né, alegou que não teria nem dano ao erário. Tá. Mas, e aí, nesse documento, eu falei, olha, a súmula 160, porque não precisa ter dano ao erário. Então, assim, isso aí não está nem sendo considerado por mim. Sim. Mas, de qualquer forma, não teria IPI para ser recolhido. IPI é 0.
Não há necessidade de demonstrar o dano ao erário, né? O dano ao erário já é a própria... Sim, mas está no meu voto. Súmula 160, não precisamos discutir. Deixa eu até dar só uma olhadinha aqui rapidinho com a mesma essa súmula. É que o dano não precisa comprovar que teve prejuízo no recolhimento de tributo e contribuição. Tá. O dano erário, ele não é necessariamente de recolhimento de tributo. Conselheiro Ronaldo, mantém sua posição ou se convenceu com os esclarecimentos do doutor Oswaldo? Eu estou vendo que nessas DIs aqui, na página 29 em diante, essa transferência de recursos é sempre no fechamento de contrato de câmbio, né? Mas ele não diz qual é o contrato, né? Eu ainda essa vez da página 25, que você falou, Oswaldo, é para mostrar a velocidade com que ela entra e sai, não é isso? É mostrar a velocidade com que a mercadoria entra e sai e mostrar que os pagamentos eram sempre antes dos registros das declarações de importação, vinculando os pagamentos com os contratos de câmbio. É a análise que eu fiz, assim, é por isso que eu digo, eu divirjo da conselheira. Aliás, antes eu não lembrava desse fato, desta relatória fiscal, mas o meu relatório fiscal é portentosíssimo, né? Não é genérico, está específico, está especificando com tudo que é necessário a reconhecimento de que a operação foi por ordem e foi por conta da Malansky. Presidente, se eu puder só fazer mais um esclarecimento, além de eu ter um tópico sobre essa questão das notas fiscais, é trazido aos autos, de quase todos, né, os fatos de que a época dessas informações coincidiram com um momento de falta de feijão no mercado por causa de uma safra muito ruim que o Brasil teve. Então, aqui, além de não existir nenhuma obrigação desse mercadoria ficar em estoque, existem razões para que essa distribuição fosse rápida, porque existia uma demanda não atendida dentro do mercado doméstico. Então, assim, acho que esse caso é um caso bem específico que precisa ser analisado com calma. Não sei se querem pedir mais uma vista, mas para mim está muito claro que o auto não fez o trabalho. O Oswaldo fez um trabalho bem diferente do que o fiscal. Doutor Ronaldo. Presidente, no que pese os esclarecimentos sempre brilhantes do conselheiro Oswaldo, eu vou optar, nesse caso, para excluir a Malansky do polo passivo dessa autuação. Ou seja, vou acompanhar a relatora nesse caso. Perfeito. Doutor Leonardo, como vota? Com a relatora, presidente. Eu também voto com a relatora. Mas elogiando realmente o trabalho do Oswaldo. Me pareceu realmente foi essa linha aí da Fernanda, né? Parece que o trabalho do Oswaldo acabou superando o trabalho da fiscalização. Oswaldo, pode virar auditor, hein? Não superou, mas no meu voto vista vai estar bem claro porque não superou. Perfeito. Bom, vamos registrar aqui, né? Só para a gente liberar logo o apoio. Também estou preocupado com isso. Maioria dos votos. Bom, aqui nesse caso é que não teve nenhuma unanimidade. Não, teve unanimidade em relação ao importador. Presidente, só para deixar claro, o senhor colocou o Leonardo como declaração de voto em todos os casos, né? Por causa da prescrição intercorrente. Coloquei você e ele. Eu e o Leonardo, todos. Então tá. Não, então todos, tá. Obrigada. Sim. Aí, nesse caso, vai ter do Oswaldo também, né?
Aí não vai ser mais voto vencedor, né? Isso. No 221, 222 e 224 é declaração de voto do Oswaldo, e no 223 é voto vencedor do Oswaldo. Tô agilizando aqui. Bom, vamos ver se está tudo certo aqui. Item 224. Acordam os membros do colegiado. 1. Por maioria de votos. 1.1. Em rejeitar a preliminar e pressão intercorrente, vencidos os conselheiros Fernanda e Leonardo, que lhe davam provimento. E 1.2. No mérito, dar provimento ao recurso do sujeito passivo solidário Cerealista Malansky Limitada, vencidos os conselheiros Oswaldo e Luiz Felipe. E 2, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso do importador. Manifestaram a intenção de apresentar a declaração de votos, conselheiros Lázaro, Oswaldo e Leonardo. Acompanhou o julgamento o patrono do sujeito passivo Cerealista Malansky, doutor José Adelei de Souza. Perfeito? Doutor Aderlei, muito obrigado por sua participação, pelo seu acompanhamento. Eu que agradeço e parabenizo aí a turma pela excelente performance, né? Muito obrigado e boa noite para vocês. Muito obrigado também, uma boa noite. Perfeito. Com isso, pelo avançar da hora, né, 6h31, os outros demais processos não julgados serão retirados de pauta por falta de tempo. Solicito ao conselheiro Leonardo e ao apoio administrativo para encerrar a gravação.